Vamos lá para a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Ação dominical. E aconteceu que, estando ele orar, quem que estava orando? Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Então, Jesus, né? Maria disse, né? Fazei tudo que ele mandar. E preste atenção como ele vai mandar aqui. E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos. Então, Jesus estava orando, quando ele acabou de orar, um dos discípulos falou para ele: ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Olha só, gente, se você estudar as Escrituras Sagradas, Jesus não ensina nós pregarmos. Jesus ensinou nós orarmos. Por quê? Porque quem prega é o Espírito Santo. É o Espírito. Tanto é que quando Deus chamou Moisés, Moisés disse que ele era de língua pesada. Moisés disse que ele não sabia falar. E o que foi que Deus disse? Que Deus ia falar pela boca de Moisés. Deus é Ele que coloca as palavras na minha boca, no meu coração, na boca, nos corações daqueles que levam o Evangelho. Por isso que ele disse, né? Ele disse que naquele grande dia os falsos profetas, eles serão expulsos. E o próprio Jesus irá dizer para os falsos profetas, apartai-vos de mim, malditos. Quem é os falsos profetas? É aqueles que levam o evangelho do engano, é aqueles que não levam o evangelho da verdade. Esses são os falsos profetas. Então, e os falsos profetas vão dizer para Jesus: mas eu não profetizei em teu nome, né? Eu não preguei a tua palavra em teu nome, eu não curei a tua palavra, eu não curei em teu nome. E ele vai dizer para os falsos profetas: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não conheço. Por quê? Porque eram aqueles que pregavam, mas não praticavam a palavra. Eram mentirosos para Deus. Então, nós que pregamos a palavra, nós temos que praticar. E a oração é uma prática da palavra. A oração é uma prática da palavra, gente. A oração é uma das ordenanças de Deus. A oração é uma das ordenanças de Jesus. Se você estudar a Bíblia, gente, as batalhas foram vencidas através de oração. E a oração, ela foi ensinada pelo próprio Jesus. E aqui diz que João também ensinou os seus discípulos a orar. Então, Jesus, ele nos ensina a orar. A pregar não, porque a palavra vem do Espírito Santo. Você pode não saber ler, mas o Espírito Santo pode te usar como boca dele, como boca de Deus. Você pode não ter faculdade de teologia, você pode não ser um credenciado, né? Mas o Espírito Santo de Deus pode te usar, porque a palavra vem de Deus e não de nós. A palavra não vem de homens, não vem de criatura. A palavra de Deus é divina revelação do Espírito Santo de Deus. E aí, né, os discípulos pediram para Jesus os ensinar a orar. E ele lhes disse: quando orardes, aí Jesus começa a ensinar: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, quando nós orarmos, nós temos que pedir: Senhor, venha o teu reino. Que reino é esse? O reino da verdade, o reino da paz, o reino do amor, o reino da libertação, o reino da santificação, o reino das coisas espirituais, porque o reino de Deus é espiritual, né? O reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é engrandecido, ele se materializa na terra, ele se materializa na tua vida. O reino de Deus, o céu tem que estar em nós, assim na terra como no céu. Nós na terra temos que ser cidadão do céu. Então ele disse: quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Ontem eu vi o testemunho, gente, de uma influência aí, que eu não vou falar o nome. Ele estava falando que ele tinha um temor de falar o nome de Jesus. Gente, eu vi Deus falar pela boca daquele homem. Falar pela boca daquele homem, daquele jovem, sabe? Eu estava ouvindo ele falar de Jesus. Ele não é um pregador,
Mas ele estava falando que ele sabia que Jesus era na vida dele. E ele falou que as pessoas diminuem Jesus. E que as pessoas deviam ter muito cuidado quando falasse o nome de Jesus. Gente, eu estava ouvindo ele, eu digo, meu Deus, ele está pregando. Ele está pregando, sabe? E, gente, no céu vai ter muita surpresa, no céu vai ter muita surpresa. E eu tenho visto Deus operar na vida de quem você não dá valor, na vida daquele que você diz que esse está perdido, esse daí não tem salvação. Mas eu tenho visto Deus operar na vida de pessoas. Ainda vai ter muita surpresa, gente. Ainda vai ter muita surpresa. Deus vai levantar os loucos, Deus vai levantar as coisas desprezíveis dessa terra para levar o evangelho. Deus vai levantar aqueles que não são para confundir os que são, né? Tem uns que se acham, mas Deus vai levantar esses, ó, vai levantar esse traficante, vai levantar esse viciado, vai levantar esse ladrão, vai levantar essa prostituta, Deus vai levantar esse adulto para confundir os que se acham que são. Gente, não brinca com Deus, não. Não se acha que você é melhor do que ninguém. É um grande erro nós acharmos que nós somos melhor do que o fulano, do que o ciclano, do que o beltrano, porque para Deus nós não somos nada e nem ninguém. Quem é Ele? Quem era é Deus, né? Louvado como ontem eu coloquei no vídeo, na outra conta. Cada vez mais que eu estudo a palavra de Deus, eu sei que eu não sei é nada. Cada vez mais que eu estudo a palavra de Deus, eu aprendo alguma coisa nova. Cada vez mais que eu estudo a palavra de Deus, eu vejo mais as minhas misérias, eu vejo mais os meus erros. Cada vez que eu estudo a palavra de Deus, Deus me mostra quanto eu errei na minha vida, quanto eu não tive direção, quanto eu não tive entendimento. Todas as vezes que eu estou estudando a palavra de Deus, eu me arrependo, eu reconheço o meu erro, eu vejo as minhas misérias, porque a palavra de Deus mostra nossas misérias. Jesus estava aqui falando, e ele disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão de cotidiano. Dai-nos, Senhor, o nosso pão cotidiano. Dai-nos o nosso pão todos os dias. Dai o pão dessas crianças todos os dias. Dai o pão espiritual primeiro e dai-nos o pão material, Senhor. Alimenta a nossa alma, alimenta nosso corpo. Nós temos que cuidar do corpo, nós temos que cuidar da alma, né, gente? Tem gente destruindo o templo do Espírito Santo. Tem gente que destrói o seu corpo. Ei, o teu corpo não é corpo de prostituição. O teu corpo é corpo para o templo, para o Espírito Santo habitar. Lembra que o Senhor ensinou aqui no início da oração: santificado seja o teu nome. O santo habita na tua vida. O santo tem que habitar na minha vida. O Espírito Santo, ele é santo e ele tem que habitar, ele habita na nossa vida. E quando o Espírito Santo ele habita na nossa vida, ele edifica a nossa vida. Quando o Espírito Santo está na nossa vida, ele edifica, ele nos liberta. Quando o Espírito Santo está na nossa vida, há mudança de vida. Você já largou droga, você já largou cigarro, você já largou a prostituição, você largou a fofoca, você largou a mentira. Por quê? Porque o Espírito Santo está edificando a tua vida. Então, se ele habita em nós, ele edifica a nossa vida. Ele muda, ele forja o nosso caráter. Ele forja a nossa mente para nós termos mente de Cristo. Não é verdade, gente? E aí o que acontece? Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer, olha só, Jesus ensinando, a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, gente, o Jesus estava ensinando que eles deviam pedir perdão dos pecados, né? Mas também eles deviam perdoar. Então não adianta nós estarmos aqui pedindo perdão de Jesus, de Deus, dos nossos pecados e nós não perdoarmos os outros. A gente tem que perdoar também. Para quê? Para nós sermos perdoados.
Então, louvado seja Deus, o Senhor estava ensinando como nós devemos orar. E Ele nos ensina como devemos orar. Ele nos ensina como devemos nos apresentar a Deus. Não é de qualquer jeito, como eu vi o rapaz ontem falando. Não é de qualquer jeito que você se apresenta para Deus, que eu me apresento para Deus. Eu tenho que reconhecer e entender que Ele é santo. Eu tenho que reconhecer e entender que Ele é a autoridade. Quando você se apresenta para as autoridades, você tem até modos para falar. Assim é com Deus, assim é com o santo. Deus é uma autoridade. Então, nós não podemos falar de Deus com Deus de qualquer jeito. Ah, porque Deus é bom, né? Ah, porque Deus é amor. Então eu falo com ele do jeito que eu quero. Às vezes não tem filhos que falam com os pais sem respeito, sem temor, sem entendimento que é seus pais e deve falar com respeito e deve falar com honra, honrando seus pais. Assim tem pessoas que falam com Deus sem honrá-lo, sem respeitá-lo, sem temor, sem reverência. E nós temos que falar com Deus, gente, reverenciando Ele. E muitas pessoas falam com Deus de qualquer jeito. Como eu vi esse jovem que não é cristão, hein? Que não é cristão, que não é evangélico. Ele não é. Mas ele estava falando que as pessoas deviam ter muito cuidado quando pronunciasse o nome de Jesus. Que devia ter muito temor, devia ter muita reverência. Oh, gente do céu, eu fico maravilhado com Jesus. Porque a gente vê nessas pessoas que ninguém dá valor. Não é um pastor, não é um pregador, não é uma missionária, não é não sei o quê, mas a gente vê Deus usar as pessoas, a gente vê Deus ali mostrando, né, que ele pode levantar das pedras filhos de Abraão. Como Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Então, esse povo que se acha, né? Que se acha que são, que se acha que sabe. Jesus olha e diz assim: sabe nada. Se eu não falar no teu coração, na tua boca, de ti mesmo não vai sair nada. Se todas as madrugadas estou aqui, gente, orando, é porque vem do Espírito Santo. Quantas pessoas dizem assim, eu não sei orar, eu não sei orar meia hora, eu não consigo orar uma hora. Sabe por que eu consigo orar todas essas horas? Porque o Espírito Santo, que é o intercessor, é Ele que me ajuda a orar. Louvado seja Deus engrandecido. É Ele que me ajuda a orar. É Ele que coloca palavras na minha boca. É Ele que coloca palavras no meu coração. É Ele que fala, que ora, que intercede. É Ele que conhece a tua necessidade. É Ele que conhece as nossas lutas. E Ele usa os vasos dele, Ele usa os instrumentos dele. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, Jesus, quando estava na terra, Ele nos ensinou a orar. Ele ensinou os discípulos. Louvado seja Deus, porque a Bíblia, ela está cheia de ensinamentos para os discípulos, para os apóstolos, para as mulheres. A Bíblia está cheia de ensinamento para nós. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aqui, vamos aqui para Mateus capítulo 6, que agora é o estudo da mesma oração do Pai Nosso, mas aqui no Evangelho de Mateus. Nós estávamos no Evangelho de Lucas e vimos o estudo ali que estava no Evangelho de Lucas. Aqui em Mateus 6, ele já começa assim: mas tu, quando orardes, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Aqui ele já estava ensinando a orarmos no secreto do nosso quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Talvez você diga assim, mano, meu quarto não tem porta. Mas o que significa fecha a porta do teu quarto? Te fecha para os problemas, te fecha para as pessoas. Fala para a tua família, olha, agora eu vou entrar nesse lugar
e vou ficar só falando com Deus. Tu, quando orar, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que estava em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Louvado seja Deus. Gente, quando eu comecei o trabalho de oração aqui nessa plataforma, muitos pastores entraram aqui me condenando, me julgando. Eles diziam para mim, vai orar no secreto do quarto. Outros entravam aqui e diziam assim, não ora por esse povo, porque esse povo são rebeldes, porque esse povo não quer saber de Deus. Gente, quando eu comecei esse trabalho na madrugada, muitas pessoas vieram me abater, muitas pessoas vieram me julgar. Entravam aqui na live e falavam, mas Deus foi tirando tudinho. Deus foi tirando aqueles que não vinham para acrescentar nessa live. Deus foi tirando de perto de mim aquelas pessoas que vinham para desanimar e não para me incentivar a orar por vidas. Louvado seja Deus engrandecido. Vinha pessoas e dizia assim, não ora por esse povo não, porque é povo rebelde. Gente, eu sou fruto de oração. Eu era uma pessoa rebelde. Eu era uma pessoa que vivia para o mundo, para as coisas do mundo. Mas alguém orou pela minha vida. A minha sobrinha orou pela minha vida. O meu filho orou pela minha vida. Louvado seja o nome. Se hoje eu oro por vidas, é porque alguém orou pela minha vida. Só a gente que eu não dou ouvido para as pessoas que querem me parar, não. Eu dou ouvido para o Espírito Santo de Deus. Eu dou ouvido para o chamado que Deus tem na minha vida. E até hoje eu vejo pessoas dizendo, mas não tem que orar desse jeito, mas não tem que orar por essas vidas. Não, mas está pegando a carga dos outros. Mas Jesus ensinou para nós ajudarmos a levarmos a carga um dos outros. Foi o próprio Jesus que nos ensinou. Então conheça a palavra, obedeça a Deus, obedeça o teu chamado, louvado seja Deus. E não dê ouvido àqueles que querem te parar, não dê ouvido àqueles que querem te abater, não dê ouvidos àqueles que não acrescentam nada na tua vida. Então o Senhor Deus, Ele estava ensinando aqui na palavra, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando. Jesus ensinou sempre a igreja dele a orar. Jesus ensinou e ensina a igreja dele a orar. Jesus ensina a igreja dele a buscar a palavra, a praticar a palavra e ter vida de jejum. E Jesus mandou os discípulos jejuar, Jesus mandou o discípulo orar, Jesus mandou os discípulos se santificar, Deus mandou Josué santificar, Deus mandou Moisés mandar o povo se santificar para ver a glória de Deus, para ver as maravilhas de Deus. Louvado seja Deus e engrandecido e exaltado. Então a palavra de Deus está cheia de ensinamentos, mandamentos, direção para a nossa vida. A palavra de Deus tem a direção que nós precisamos, gente. E ela falou algo que, meu Deus, que eu sempre tenho falado. Ontem conversando com ela disse assim, eu tenho pedido para o Espírito Santo de Deus me ensinar. E é a mesma coisa, eu sempre pedi para o Espírito de Deus me ensinar. Espírito Santo me ensina. Espírito Santo de Deus me ensina. E eu ouvi ela dizer, Espírito Santo me ensina. Quantas pessoas, gente, que não querem aprender com o Espírito Santo? Quantas pessoas não querem aprender com a palavra de Deus? Quantas pessoas não querem viver na direção da palavra, na direção do Espírito Santo, mas querem viver na direção de pessoas, querem viver na direção de pessoas que nem sequer têm direção do Espírito Santo de Deus? Então você que está aqui, peça a direção do Espírito Santo, peça para Ele te ensinar, peça para Ele te mostrar os mistérios dEle para você, gente. Peça para o Espírito Santo, Senhor, me mostre, Deus, o mistério. A própria palavra de Deus fala que Ele mostra os mistérios dEle para os pequeninos, para aqueles que querem aprender, para aqueles que querem conhecer o Espírito Santo, para aqueles que querem ser dirigidos pelo Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus, o que tem a gente vê é gente sem direção. Porque não pede direção do Espírito Santo, mas se nós pedirmos direção do Espírito Santo, nós vamos viver essa direção. O Espírito Santo é nosso amigo, é nosso ajudador, é nosso advogado, é nosso conselheiro. Ele tem conselhos para nos dar. Ele fala ao nosso coração, ele fala aos nossos ouvidos. Os nossos ouvidos, gente, não tem que estar no mundo, nas coisas do mundo. Os nossos ouvidos tem que estar onde? No reino do céu, nas coisas do céu, na palavra de Deus. Nós somos essas ovelhas, não somos? Então nós temos que conhecer a voz do nosso pastor.
Jejue para que o Senhor abra os teus ouvidos para a voz dele. Jejue, as pessoas fazem jejum para casar, faz jejum para prosperar, faz jejum para ter trabalho, faz jejum para ser curado, mas não faz jejum para os seus ouvidos, conhecer a voz do seu pastor. Então você é uma ovelha, Senhor, eu quero conhecer a tua voz. Senhor, eu sou a ovelha, então eu conheço a tua voz, mas para mim conhecer a voz do Espírito Santo, eu tenho que falar com ele. Se você me ouve todo dia, você vai conhecer a minha voz. Você conhece a voz do teu pai, que convive com você todo dia. Você conhece a voz dos teus filhos, que você convive com eles todo dia. Não é verdade? Se o teu filho bater lá fora, tu conhece a voz dele. Esse é o fulano, esse é o Pedro, esse é o João, esse é a Maria. Por quê? Porque você tem convivência. Se você quer conhecer a voz do Espírito Santo, tenha convivência com ele. Conviva com ele. Deixa ele conviver com você. Deixa ele viver com você. Deixa ele viver na tua vida. Louvado seja Deus engrandecido. Aí ele continua, e orando, não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, transformado por Deus, amém? Louvado seja Deus. Então ele fala aqui, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Antes de vos pedir. Então, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor sabe, gente. Antes da gente pedir, o Senhor já sabe que você precisa, o que eu preciso. Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus que cuida de nós. Deus é esse Pai que sabe o que nós precisamos. Mas nós chegamos a Deus e falamos. Então, ele diz aqui, não vos assemelhei, pois, a eles, porquanto vosso Pai, louvado seja Deus engrandecido, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedirdes. Portanto, vós orais assim. Agora aqui, em Mateus, ele vai ensinar como ele ensinou no Evangelho de Lucas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, gente, é boa e perfeita para nós. Ora, preste atenção. Quando nós iniciarmos a orar, não é pedindo para Deus fazer a nossa vontade. Né, Leidiane? Quando nós começarmos a orar, nós temos que dizer para Deus, Deus, faça a tua vontade. Deus, os meus projetos é esse, mas faz a tua vontade. Deus, eu quero isso, mas faz a tua vontade. Você tem que dizer para Deus, Senhor, faz a tua vontade. O que eu quero é isso, mas faz a tua vontade. Louvado seja Deus. Quantas mulheres estão sofrendo no casamento? Por quê? Porque elas pediram para Deus fazer a vontade delas. Não, Senhor, eu quero esse homem. Não, Senhor, eu vou pagar o preço por esse homem. Não, Senhor, eu quero esse homem, me dá esse homem, eu amo esse homem. Então aí chorando, então aí sofrendo, estão vivendo no adultério, estão vivendo em humilhação, estão sendo desprezados por esse homem. Por quê? Porque não quiseram a vontade de Deus para a sua vida. Deus, gente, ele responde nossas orações. Pedir, dá-se-vos-á. Há uma diferença dele nos dar aquilo que a gente pede e dele fazer a vontade dele na nossa vida. Você pedir, Senhor, eu quero isso, pede, ele vai te dar. Agora, se você pedir, Senhor, eu quero isso, mas faz a tua vontade, é diferente. Ele vai fazer a vontade dele. Então, pedir, dá-se-vos-á. Tem casamento, tem pessoas que estão casadas dizendo que foi Deus que deu. Não foi Deus que deu, foi Deus que fez a tua vontade, que tu pediu. Entendemos? Nós temos que entender isso, porque as pessoas dizem assim, tudo é vontade de Deus. Estuda a Bíblia que tu vai ver que nem tudo é vontade de Deus. Foi a vontade do homem, foi a escolha do homem, foi a escolha da mulher, foi a nossa vontade que Deus fez. Agora pedirmos, Jesus ensina a gente a orar, gente. Está aqui ele ensinando. Né? Pedirmos para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida é diferente.
Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Novamente, venha o teu reino, venha o teu reino. O que é o teu reino? Venha o teu governo na nossa vida. Especial, minha filha, então ela não pode trabalhar fora de casa. Então ela tinha esse auxílio, né, do governo. Aí o que que aconteceu? Para aumentar a renda que não dá, ela foi trabalhar com vendas, né, para poder cuidar dos filhos e ter um sustento a mais, pois cortaram o benefício dela. Você está vendo o reino do homem como é? O governo do homem como é, e a gente tem que pedir o que? Venha nós, o vosso reino, o reino de Deus, a vontade de Deus. Louvado seja Deus engrandecido. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Você tem que orar pedindo, Senhor, me dá o pão de cada dia. Você que está desempregado, quando fala em pão, fala da palavra, me dá a palavra desse dia, me dá o sustento para minha casa, me dá o trabalho para me sustentar a minha família. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, gente, Jesus está ensinando, é Ele que está ensinando aqui os discípulos. Você não é um discípulo de Jesus? Todo aquele que aceita Jesus na sua vida, todo aquele que recebe Jesus na sua vida, ele se torna um discípulo, um aluno de Jesus. Discípulo é um aluno, não é verdade? Então, ele estava aqui ensinando os discípulos que estavam com ele naquele tempo. Agora, a palavra de Deus ensina a nós que somos esses discípulos. Louvado seja Deus. E ele diz aqui, né, para nós perdoarmos os nossos devedores. Porque perdoa as nossas dívidas. Jesus estava falando para os discípulos, para nós pedirmos para o Pai, para Deus. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora analisa a tua vida. Você tem perdoado os teus devedores? Você tem perdoado os teus inimigos? Você tem perdoado aqueles que te devem? Gente, o perdão é algo, é uma, perdão é um caráter, é uma prática, é uma qualidade muito difícil de ser praticada, né? É um ato muito difícil de ser praticado. Imagina alguém que tira a vida da tua família e você tem que perdoar essa pessoa, né? O teu entendimento, não, eu não vou perdoar, não. Tirou a vida do meu filho, tirou a vida da minha filha, eu não vou perdoar. Mas o Senhor está ensinando. Por quê? Porque essa pessoa está devendo para você, né? Mas aí você não quer perdoar. Mas o Senhor Jesus está ensinando que nós, para termos o perdão de Deus, nós temos que perdoar. Perdoar, gente, alguém que pratica esse ato, não significa que essa pessoa não sofrerá a justiça de Deus, não passará pela justiça de Deus. Perdoar significa que você não vai estar preso àquela prática, aquele ódio, né? Aquela mágoa, tá entendendo? Você perdoa aquela pessoa, mas ela vai passar pela justiça de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que aquele, né, que derrama o sangue inocente, o sangue dessa pessoa será derramado. Aquele que fere com a espada será ferido. E nós temos visto aí nesses tempos, gente, cenas horríveis, né? Mas está dentro da palavra. A gente tem visto pessoas que tiram a vida dos outros e que outras pessoas tiram sua vida. A gente tem visto isso, né? Pessoas que têm tirado a vida dos outros também têm vivido, têm morrido desse jeito, têm sido mortos desse jeito, né? Alguém tirando a vida deles. Por quê? Porque eles tiraram a vida dos outros. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Você pode perdoar aquela pessoa, mas a palavra de Deus vai se cumprir, a justiça de Deus vai se cumprir. Entendemos e aprendemos, não significa que aquela pessoa ficará impune, não significa. Significa que você perdoando ela, você mostra para Deus que você também receberá o perdão de Deus por causa do teu erro. Pecado é pecado, gente. Pecado, mentira é pecado.
Roubar é pecado, adultério é pecado, fofoca é pecado, não é verdade? Orgulho é pecado, soberba é pecado, falta de amor é pecado. Louvado seja Deus. Então a gente tem que ver o que é o pecado e aquilo que devemos para Deus. Então nós não podemos ser devedores de Deus. Nós temos que ser praticantes da palavra. Para quê? Para que não haja dívidas na nossa vida. Jesus, ele veio e pagou as nossas dívidas. Nós ficamos limpos, nós ficamos libertos, nós ficamos... Aí o que que acontece? Nós começamos a ter uma nova vida, uma vida com Deus, um novo nascimento, uma nova prática. As coisas velhas já passaram, você não é mais aquela velha criatura, você é uma nova criatura, você é uma... Hoje você vive o caminho da verdade da vida, o reino de Deus. Hoje você não vive no mundo, a vontade do mundo, a prática do mundo. Hoje você tem renunciado a você mesmo para seguir as pisaduras de Cristo, para seguir o caminho da verdade e da vida. Louvado seja Deus. E Jesus continua aqui: e não nos induz à tentação, mas livra-nos de todo mal. O próprio Jesus orando, ele ensinou aos discípulos a orar. E ele pedia para o Pai: Pai, livra-nos de todo mal. Jesus estava na terra em corpo, né? O verbo reencarnado, matéria. E ele estava aqui orando, ele estava ensinando os discípulos a orar: livra-nos do mal. Livra-nos do mal. E é assim que nós temos que orar. Louvado seja Deus. E ele diz aqui, né? Porque, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Louvado seja Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele, o poder é dele, o reino é dele. Louvado, nós não temos nada. Tudo é dele, é para ele, é segundo a vontade dele. Louvado seja Deus, engrandecido. As pessoas dizem: isso é meu, eu tenho isso, quem faz é eu. O eu sempre na frente, né? Eu acho, eu faço, eu posso, é eu que mando. Quando você diz que é você que manda, você está tirando o lugar de Deus na tua vida. Quando você diz é Deus que manda, é Deus que me dirige, se eu vou se Deus mandar, eu compro se Deus mandar, eu vou se Deus confirmar, eu vou se Deus me abençoar, é diferente, né? Então a gente tira o nosso eu. Não é eu mais, mas é que o Senhor vive em nós. A gente se diminui para que o Espírito Santo cresça, reine na nossa vida, no nosso coração, no nosso pensamento. Que o Espírito Santo reine em nós. E que o Espírito Santo seja Senhor da nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus seja aquele que domina a nossa vida. Por quê? Porque Ele, tendo a direção da nossa vida, a nossa vida vai ser boa e perfeita. Porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa e perfeita. Se pessoas têm sofrido, se eu sofri na minha vida, é porque eu não vivia na direção de Deus, eu não vivia na vontade de Deus. Quando eu entendi que eu tinha que renunciar à minha vontade e ser feita a vontade de Deus, a minha vida mudou. Louvado seja Deus. Então, enquanto você não entregar verdadeiramente para a tua vida para Deus e dizer: Senhor, reina na minha vida, que o Senhor seja o Senhor da minha vida, que o Senhor seja aquele que governa a minha vida. A minha mãe que dizia assim: tu não governa a tua vida. A minha mãe dizia para mim. Por quê? Porque ela dizia que eu tinha que obedecê-la. Faz isso, porque tu não governa a tua vida, quem manda na tua vida sou eu, minha mãe dizia, né? Eu cresci ouvindo isso, tu não governa a tua vida. E eu, estudando a palavra, eu descobri que eu não governo a minha vida, que a minha vida tem que ser governada por Deus, que a nossa vida tem que ser governada por Deus, a nossa vida tem que ser reinada por Deus. Ele é o nosso rei, ele é o nosso governador, ele é a autoridade maior em nossas vidas. Não adianta você falar o nome de Deus e não fazer o que Deus manda.
Não adianta, gente. Não adianta você ser apenas um corpo dentro da igreja. Você tem que ser o corpo de Cristo. O corpo dentro da igreja é aquele que ocupa apenas um espaço lá dentro da igreja. Agora, o corpo de Cristo é dirigido pelo cabeça. Se você prestar atenção, o nosso corpo é dirigido pela cabeça. Não é o corpo que dirige a cabeça, é a cabeça que dirige o corpo, não é verdade? Então, louvado seja Deus, nós temos que, se somos o corpo de Cristo, nós temos que ser dirigidos por Cristo. Por quê? Porque somos o corpo e ele é o cabeça. Ele é a tua direção, ele é a minha direção. Porque tem gente que diz, eu sou o corpo de Cristo, mas faz a tua vontade. Eu sou o corpo de Cristo, mas vive na tua direção. Eu sou o corpo de Cristo, mas não te santifica, não te renuncia, não faz o que o cabeça manda. Tu és um corpo, mas tu não obedece a cabeça? Tu não obedece a Cristo? Então, se você não é um corpo de Cristo, o corpo de Cristo ele tem que obedecer à cabeça que está na direção. Louvado seja Deus engrandecido. Tem muita gente dentro do templo que são corpos. Mas não é corpo de Cristo, por quê? Porque não vive na direção de Cristo, não vive na direção do Espírito Santo, vive na sua própria direção. É um corpo sem cabeça, sem direção. Mas aquele que obedece à palavra, que obedece ao Espírito Santo, esse é corpo de Cristo, porque está na direção de Cristo, está na direção, louvado seja Deus do Espírito Santo. Entendemos e aprendemos a orar. Então vamos orar, Senhor, faz a tua vontade na nossa vida. Tu és santo, santifica a nossa vida. Tu és santo, purifica o nosso coração. Senhor, venha governar a nossa vida. Que nós possamos te obedecer, que nós possamos seguir a tua direção, que nós possamos ouvir a tua palavra e praticar a tua palavra, que nós possamos vir reinar contigo, não é verdade? Reinar com Jesus nesse mundo de aflições, que nós possamos, Senhor, meu Deus, ser esses que perdoa para sermos perdoados, que nós possamos ser livrados por Ti, louvado seja Deus, livrado de toda a maldade, livrado da maldade que há nos nossos corações, né? Porque a palavra de Deus diz que nós somos maus, Senhor, nos livra das nossas próprias maldades. Quantas pessoas fazem mal para si mesmo, né, gente? Quantas pessoas fazem mal para si mesmo, né? Então que Deus nos livre da nossa própria maldade contra nós mesmos, contra o nosso corpo. Quantas pessoas estão no vício fazendo mal para o seu corpo, fazendo mal para a sua vida? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Por quê? Porque não vive, não é corpo de Cristo, não vive sobre a direção de Deus, não vive obedecendo a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Gente, entregar a vida para Jesus é o primeiro passo. Renunciar a si mesmo é o segundo passo. Então não é só entregar a vida para Jesus, é negarmos a nós mesmos, é renunciar à nossa vida, é fazer aquilo que Deus nos ordena e nos manda. Louvado seja Deus engrandecido. Porque tem muita gente aí dizendo Senhor, Senhor, mas não faz o que Ele manda. Não obedece ao Senhor. Não vive na direção do Espírito Santo, não vive na direção da palavra, não vive sobre o governo de Deus. E nós temos que viver sobre o governo de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Pai querido, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, abençoa cada vida. Que essa palavra tenha limpado-nos, Pai. Que essa palavra tenha nos purificado. Que essa palavra tenha nos lavado, nos libertado de todo engano, de todo entendimento humano, mas que nós possamos viver sobre o entendimento do Teu Espírito, que nós possamos viver sobre a Tua direção e não sobre a nossa direção, porque a nossa direção, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Senhor da glória, muitas das vezes não é a Tua direção. Possamos viver a palavra de Deus.